eu amo contar história. Quem me conhece já sabe que eu adoro contar história. Mas melhor do que contar história é contar uma história verdadeira, uma história que realmente aconteceu e não apenas uma lenda. Hoje eu vou contar uma história do Deus de milagre, que Deus faz muitos milagres, fazia naquele tempo e continua fazendo. Então, as 10 pragas do Egito. Esse é o nosso título. Então, Moisés era um escolhido do Senhor. E ele foi criado pela princesa, filha de Faraó. E ele viveu num palácio grande, lindo, cheio de riquezas. E ele foi crescendo, ele aprendeu a lutar, era um excelente guerreiro. Mas ele sempre tinha uma tristeza dentro do seu coração. Um belo dia, ele sabia que ele era adotado e ele não se importava com isso. Ele gostava, ele amava sua mãe, que era a princesa, filha de Faraó. Mas uma tristeza invadiu o seu coração e ele quis saber, conhecer a sua família, toda a sua descendência. E ele foi lá na tribo onde viviam os hebreus. E ele viu como que era tratado os hebreus. Eles eram os escravos e eles tinham pouca água, pouca comida. E ele se sentiu indignado por saber que ele também, que era um hebreu, vivia naquele palácio envolto de tantas riquezas. E ele ficou irado e ele quis fazer algo pelo seu povo. E ele foi e sempre, depois de que ele ia trabalhar, ele ia visitar o seu povo. E ele conheceu a sua família, a sua mãe, Joquebede, conheceu a sua irmã, Miriam, o seu irmão Arão e outras pessoas da sua família. Um dia, ele voltando do trabalho, ele viu um soldado egípcio matando um dos seus. Estava lutando e ia feri-lo mortalmente. Ele não aceitou e ele lutou com aquele soldado e ele era um grande guerreiro e ele acabou matando o soldado egípcio. E havia uma lei que dizia que quem mexesse, quem matasse um egípcio, esse seria morto pela espada. Então, o que aconteceu, né? Moisés fugiu, foi para o deserto. Ele caminhou e no deserto ele ficou 40 anos. Lá ele conheceu a sua esposa, casou-se e foi ser pastor de ovelhas. Um belo dia ele subiu ao monte e viu uma sarça ardente. Ela pegava fogo, mas ela não queimava. E ele ficou assustado. Então ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, volta para o Egito para libertar o seu povo. E Moisés desceu e obedeceu. Ele decidiu obedecer. E ele voltou pelo deserto e foi até a sua tribo, a tribo de Israel. E chegou lá e ele chamou seu irmão Arão e foi se encontrar com o rei, com o Faraó. E chegando lá, ele disse para Faraó: Faraó, eu venho aqui em nome do Senhor Jesus pedir que você liberte o povo hebreu. E Faraó disse: nunca libertarei o povo hebreu. Eu sou um Deus e eu não reconheço esse Deus que você fala, esse Deus invisível que ninguém pode ver. Olha em volta do meu palácio, quantas estátuas minhas. Eu sou o poderoso. E Moisés calmamente disse para ele: Faraó, Deus manda te dizer
se você não libertar o povo, enviarei 10 pragas para a sua cidade, para o seu palácio, para todo o Egito. E o faraó não se importou, falou: saia já do meu palácio. E Moisés foi. Eis que então Deus enviou a primeira praga. O que aconteceu? O rio se transformou em sangue. Abriam-se as torneiras, saíam sangue. O rio virou sangue. Aonde havia água, nas botijas, tudo se transformou em sangue. Depois veio a segunda praga. Olha, era o que? Rãs. O Senhor enviou rãs. Eram pragas de rãs. Todo lugar que se olhava, nas camas, na comida, nos assentos, em volta do palácio, tinha rãs para todo lado. E Moisés voltou ao palácio para falar com o faraó e disse: faraó, obedeça ao meu Deus, liberte o povo hebreu. E faraó disse: não, eu sou poderoso, não vou libertar o povo hebreu. E Moisés saiu, e eis que veio a terceira praga, a praga de moscas, né? Havia moscas por todo o Egito. E eis também que veio a quarta praga. Qual praga seria essa? Alguém sabe me dizer qual praga que é essa? Hein? A quarta praga? Hein, tia Solange? Você sabe qual é a quarta praga? Sei. Você sabe? São as moscas. As moscas foram a terceira praga. E teve essa quarta praga, que eram vespas, né? São as vespas, gente. Exatamente. E teve também a quinta praga. Qual será a quinta Essa praga? quinta praga era uma doença que matou todos os animais. Todos os animais, tia Solange. Não ficou nenhum animal. Eles não tinham o que comer. Não havia carne. E Moisés voltou ao palácio para falar com Faraó. Mas Faraó estava com o coração endurecido. E eis que veio a sexta praga. Era uma lepra. Eram infecções na pele. Todo mundo tinha essas infecções na pele. Todo o Egito. Mas uma ressalva: o povo hebreu que estava naquele acampamento, eles não sofreram nenhuma dessas pragas, porque eles estavam protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas os egípcios, eles sofriam dessas pragas. E eis que veio a sétima praga. O que será? Chovia pedras do céu e quebraram telhados, destruiu a plantação, matou os animais, quebrou as janelas, os telhados. Então essa era a sétima praga, chuva de pedras. E eis que veio a oitava pedra. A oitava pedra era uma chuva de gafanhotos. Gafanhotos para tudo quanto é lado. E as pessoas tentavam, os egípcios tentavam se esquivar, mas não conseguiam. Era muito gafanhoto. Entravam pelas janelas, pelas portas, andavam por todos os lugares. E eis que veio a nona praga. A nona praga, o que aconteceu? O dia se tornou noite. E foram 3 dias de plena escuridão. Não adiantava acender lamparinas, velas, fazer fogueira, nada ficava aceso, porque eis que se cumpria a vontade do Senhor. E Moisés
voltou ao palácio para falar com o faraó. E ele disse: Faraó, não te cansa de tantas pragas que o meu Deus já enviou e você continua com o coração endurecido? E eis que eu digo que a 10ª praga matará todos os primogênitos e você perderá o seu filho. E Faraó diz: eu tenho os melhores curandeiros, eu tenho os melhores medicamentos, as melhores ervas, jamais o meu filho morrerá. E Moisés saiu. Então veio a 10ª praga, e à madrugada houve um vento bem forte e matou todos os primogênitos do rei, do filho de Faraó, dos seus cavaleiros, do exército, de todo o povo egito. Mas o povo hebreu, eles estavam guardados. Faraó ficou desesperado e mandou chamar a Moisés. E Moisés voltou ao palácio com Arão. Então Faraó disse para Moisés: eu deixo que o seu povo vá, para que eu tenha um pouco de paz. Então Moisés saiu e foi chamar o seu povo. Então Moisés veio com o seu povo e foi caminhando por todo o deserto com o seu povo. A nuvem direcionava para onde eles iriam durante o dia, e a chama de fogo iluminava para onde eles deveriam ir e aqueciam do frio. E eles foram caminhando pelo deserto. De repente, eles ouvem um barulho terrível. Eram os carros e cavaleiros de Faraó, vinham correndo, e o povo gritou para Moisés: Moisés, o exército de Faraó, e Faraó está vindo, eles vão nos matar, eles vão nos resgatar e seremos novamente escravos. E Moisés virou para o seu povo e disse: não temas, eis que o Senhor nos dará um grande livramento. E ele olhou para o céu, estendeu o seu cajado, e o Senhor falou: toque, Moisés, as águas. E Moisés tocou nas águas. E o que aconteceu? O mar se abriu. E o povo ficou admirado. Mas o mar se abriu e o povo de Israel pôde passar tranquilamente. E o exército de Faraó vinha com seus cavalos e cavaleiros, estavam se aproximando, mas o povo de Israel passou seco, ileso por entre o mar. Então, quando chegou do outro lado, Moisés virou para cá, para o mar, e contemplou aquele milagre que o Senhor havia feito. E o faraó veio com seus cavalos e cavaleiros e entrou também e disse: se Moisés conseguiu passar, eu também conseguirei. E foi com seus carros e cavaleiros. E Moisés tocou no mar, e o que aconteceu? O mar se fechou e o faraó, os seus cavaleiros, os seus carros, os seus cavalos morreram. E eis que foi feita a vontade do Senhor, porque Moisés resolveu obedecer. Moisés obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu o ide do Senhor. Então, é muito bom saber que estamos protegidos pelo Senhor. Mas você, criança, precisa aceitar Jesus no seu coração.
você precisa falar: Senhor, eu te aceito no meu coração. Você já aceitou Jesus no seu coração? Se você não aceitou, faça agora. Coloque a sua mão no coração, levante a outra mão e repita comigo: Senhor, eu aceito o Senhor no meu coração como meu Salvador. E você também terá a proteção do Senhor. E essa história maravilhosa do Deus de milagre que abriu o Mar Vermelho, ela fica por aqui. E depois, na próxima live, a gente vem com uma outra história muito mais legal, tá bom? Tchau! Tia Cláudia despede de vocês e até a próxima!